E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Pablo Jamil, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. O vídeo de hoje é sobre um assunto extremamente polêmico e é um assunto bastante complexo. Eu vou tentar abordar esse assunto da forma mais isenta possível para não causar mal-estar, tá? Mas vamos lá. Ontem foi o dia da prova, foi o dia de aplicação da prova da Força Aérea Brasileira, prova da FAB. Eu recebi aqui a proposta de redação, que foi uma proposta muito desafiadora para o candidato. Vou explicar o porquê de ela ser desafiadora e o porquê é muito complicado exigir que um candidato escreva uma redação sobre isso. Então vamos lá. A prova da FAB, está aqui ó, no meu telefone, trazia um artigo, na verdade trazia três textos, tá? Três textos falando sobre a proposta da linguagem neutra de gênero, que é um assunto bastante polêmico. Eu já tenho vídeos gravados sobre isso. Eu escrevi um livro sobre esse assunto, resultado de uma pesquisa que eu fiz, que está quase nas bancas já, nas livrarias e tudo mais, que é uma pesquisa, o resultado de uma pesquisa bastante séria que eu fiz sobre o assunto, das entrevistas que eu tenho concedido sobre esse assunto e tudo mais. Hoje eu vou falar sobre isso porque foi tema de prova. Tá? Mas não foi tema de prova numa questão objetiva, do tipo, como é que se neutraliza o gênero na frase tal. Não foi isso. Foi uma prova de redação. Então apresentava três perspectivas sobre a forma da linguagem neutra e o mais preocupante, o mais difícil para o candidato é o que estava aqui, ó, a proposta do texto, que eu vou ler para vocês. Então olha assim, ó. O aluno tinha 30 linhas para responder a uma pergunta. Linguagem neutra. Uma consequência da mutabilidade e da dinamicidade da língua ou simples modismo? A proposta já era uma proposta complexa. Por quê? Porque você está pedindo para um aluno de ensino médio falar sobre algo que acabou de pulular na sociedade brasileira. Quer dizer, é um assunto importante, é um assunto que está ganhando muita visibilidade, mas eu digo assim, de um ano para cá, mas não é um assunto novo, tá? Já se fala em linguagem neutra de gênero em outros países desde 1960. Agora estão falando sobre isso no Brasil com mais efusividade, não é uma coisa nova, então, tá? E aqui ele pede para o aluno discutir mutabilidade, dinamicidade da língua e modismo. Falar para um aluno de ensino médio, sei lá, talvez até um aluno da universidade, sobre mutabilidade e dinamicidade da língua é algo absurdo. Por quê? Porque no ensino médio, até mesmo em diversos bancos das universidades, não se ensina com muita clareza. Até mesmo os professores, os teóricos, têm dificuldade de falar sobre mutabilidade. Porque mutabilidade na língua não é simplesmente falar assim, a língua muda, a língua é viva. Não, você precisa conhecer os princípios que caminham junto com a língua para que haja mutabilidade. Então você tem que conhecer os metaplasmos, mas não simplesmente saber o nome, é saber quais são as motivações metaplásmicas. Ou seja, como é que você tem uma apócope, como é que você tem sinérese, certo? Quais são as razões fonético-fonológicas para a transformação de um vocábulo, para uma síncope, por exemplo? Você precisa saber isso aí. E eu vou falar, assim, honestamente, em muitos cursos de letras, e esses termos que eu acabei de explicar para você, nem são ensinados. Há muita gente que sai como professor de língua portuguesa sem saber o que é apócope, sem saber o que é síncope, sinérese, aférese, enfim, sem conhecer metaplasmo, sem conhecer corretamente noção de variante, variável e tudo mais. O que o povo faz geralmente é ler um livrinho ou outro sobre preconceito linguístico e coisas assim, e o pessoal já sai falando muito sobre esse assunto com propriedade, que na realidade não tem. Esses assuntos são complexos, eles envolvem lexicografia, eles envolvem os princípios de filologia, os estudos sobre linguagem, sobre estrutura de língua. Então, só para te situar, é um assunto muito complicado. Mas olha só o que mais aparecia. Atenção! Assuma um posicionamento sobre o tema, sem se desviar do assunto. Então você tinha que dizer, é consequência da mutabilidade ou é modismo? Se você dissesse que é consequência da mutabilidade, você precisaria justificar isso, tecnicamente.
Se você dissesse que era modismo, também precisaria saber justificar isso. Privilegie clareza, concisão e coerência na exposição do pensamento. Agora, considerar o que é coerente com essa proposta, por exemplo, quando a pessoa escreve essa proposta, ela vai considerar incoerente se o candidato disser que é modismo. Entende o que eu quero dizer? A proposta já direciona o candidato. Utilize argumentos convincentes para fundamentar seu ponto de vista. Os teóricos divergem sobre isso. Como é que o candidato vai ter um argumento convincente para isso, cara? Por exemplo, eu poderia escrever uma redação sobre esse assunto, porque eu escrevi um livro sobre isso. Mas eu escrevi um livro sobre isso depois de dar aula de língua portuguesa por mais de 15 anos, ter feito uma graduação, um mestrado, um doutorado em letras, ser pesquisador e ter escrito uma gramática. Então assim, beleza, eu conseguiria. Mas e o candidato aqui, cara? Isso está muito desbalanceado. E depois, apresente proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. É quase um descalabro você pedir para um candidato apresentar uma proposta de intervenção sobre esse assunto. Porque as propostas de intervenção que aparecem, que são divulgadas, são propostas muito estranhas. Uma que obriga o ensino de linguagem neutra, outra que quer proibir o ensino de linguagem neutra. Cara, então vamos tentar pacificar um pouquinho disso, tá? Eu vou explicar para você, se você quiser entender mais sobre linguagem, você pode assistir aos outros vídeos, você pode comprar meu livro, mas uma coisa que eu vou explicar aqui é algo bem simples. Está se falando em linguagem neutra de gênero, certo? Bem, a língua portuguesa é uma língua que evoluiu do latim. O latim possuía 3 gêneros: masculino, feminino e neutro. Existe um princípio que se chama, que é o princípio da economia linguística, que é um princípio cognitivo, ele funciona no nosso cérebro e ele funciona para praticamente tudo no mundo. Ele é um princípio biológico. Então, nós temos aqui uma lei de biolinguística evolutiva. Nós sempre vamos buscar fazer o menor esforço, seja ele físico, seja ele cognitivo, quando nós estamos pensando em evolução de alguma coisa. Então, quase todo o princípio de mutabilidade, dinamicidade e evolução linguística, quase tudo se baseou na lei do menor esforço. Muita gente cita como exemplo o caso da expressão você para justificar transformações na língua. Falam que você veio de vossa mercê, depois passou para vos mercê, depois passou para você mercê, aí passou para você, e aí nós temos o VC, o C e tudo mais. Beleza. Perceba que nesse caso, uma lei simples da biolinguística evolutiva é: você reduz as formas, você simplifica as formas, você facilita as formas. Em quase, assim, eu não vou dizer nenhuma, porque para dizer nenhuma você precisa conhecer todas. Mas das línguas estudadas no Ocidente, não há registros que, no princípio da biolinguística evolutiva, as formas linguísticas tenham aumentado. Elas concorrem geralmente para a diminuição, para a simplificação. Dito isso, nós vamos lembrar o seguinte: no latim você tinha masculino, feminino e neutro. Na evolução do latim para o português, passando pelo português / espanhol, né, pelo galego, pelo galaico português, com todas as influências ali das línguas como o árabe, nós tivemos todas as influências depois da língua portuguesa vindo para o Brasil, no novo país, né, e aí com influências de linguagem dos indígenas daqui, então Tupi-Guarani, você teve influência das línguas africanas, você teve muita miscigenação linguística, tudo isso formou o português falado hoje. Português falado aceita tudo, certo? O português escrito se baseia numa norma. Então, quando você falar em gramática, gramática serve para a língua escrita. A fala aceita tudo, beleza? Esse é um princípio bem simples e que você vai aprender em qualquer banco de universidade. A gramática serve para você positivar o que está escrito. A fala prescinde de todos esses elementos, porque ela voa. Tudo bem? Tudo bem. Nesse princípio de evolução da língua, o gênero neutro, que era uma forma a mais, você tinha que decorar terminações novas, se fundiu ao masculino.
Porque na língua portuguesa a marcação de gênero só se faz no feminino. Você só marca o feminino, você não marca o masculino. Tanto que quando você estuda um pouquinho de morfologia, que você ouve falar em desinência, não existe desinência de masculino, você tem desinências de feminino. Inclusive, há morfologistas, né, pessoas que só estudam estrutura da língua, sim, existem pessoas que fazem isso para viver, que defendem que você nem tem uma desinência feminina, que você tem uma palavra que apresenta uma vogal temática, outra palavra apresenta outra vogal temática e daí para frente. Não vou entrar nessas questões mais técnicas, que senão você se perde no vídeo e não consegue compreender. Mas o esquema é, nessa evolução, o que era masculino virou neutro. Então, onde está o problema nessa situação? O problema está no vocabulário que foi incorporado para ensinar português. Lá, desde o início na escola, as pessoas vão aprendendo assim: o masculino se refere ao menino, o feminino se refere à menina, mas não é assim. Por quê? Porque gênero gramatical diz respeito ao gênero da palavra e gênero biopsicossocial tem a ver com as pessoas. Então, quando eu estou falando alguma coisa como a galera está animada, eu faço uma relação de concordância. A galera está animada, tudo no feminino, certo? Porque assim, existem algumas pessoas que dizem que dê preferência para a galera, que daí você não marca gênero. Marca sim, você está marcando gênero feminino nesse caso. Então o que você precisa entender de maneira muito simples é que gênero da palavra não é a mesma coisa que gênero da pessoa. Gênero da palavra é gênero gramatical. Ele se refere a uma abstração vocabular que nós fazemos para expressar conceitos. Gênero biopsicossocial é aquele que envolve todas essas questões que são discutidas. Perfeito? Você não pode confundir. Talvez, se nós trabalhássemos apenas com uma diferença terminológica desde o início, lá da educação das nossas criancinhas, até depois, tudo isso cairia por terra. Se, em vez de o professor falar, a palavra aqui, menino, é masculina, a palavra menina é feminina. Se ele dissesse assim, vamos falar sobre gênero dos substantivos? Vamos. Em menino, eu tenho uma palavra não marcada de gênero. E menina, eu tenho uma palavra marcada de gênero. Pronto. Desapareceram os conceitos de masculino e feminino. E se nós utilizássemos isso, todo aquele palavrório sobre machismo na língua, sexismo na língua, todas essas coisas cairiam por terra. O problema está em como se ensina a gramática e nos reducionismos. Reducionismos do tipo achar que masculino é menino, é homem, e feminino é menina em relação a categorias gramaticais. Não é assim que funciona, mas daria muito trabalho tentar ensinar dessa forma, não é mesmo? Não é mais fácil ensinar de uma maneira reducionista? Porque o reducionismo não produz conhecimento, o reducionismo produz impressões. E essas impressões obrigam as pessoas a tentarem, 200, 300, 400, 500 anos depois, reinventarem a roda. E aí nós temos um problema. Por quê? De acordo com o que eu falo no meu livro, a linguagem neutra de gênero é uma manifestação que qualquer pessoa poderia fazer. Qualquer pessoa poderia fazer. É uma variação linguística que é uma variação linguística diastrática. Ou seja, ela representa uma parcela da comunidade. E qualquer pessoa que queira utilizar essa proposta, como o sistema ILO, como utilizar X, como utilizar arroba, como utilizar qualquer coisa, o E, o I, o U, para neutralizar da forma que achar melhor, pode fazer isso dentro da própria comunidade e na fala. Por quê? Porque a variação diastrática serve para isso, para você se identificar como comunidade, para você utilizar o seu código, o código que lhe aprouver mais, e para você ter essa identificação. Mas ela precisa ser identificada como variação diastrática, ou seja, pertencente a um estrato, a uma comunidade. Eu não posso utilizar um elemento que surge da variação diastrática e considerá-lo ou impor que seja norma padrão. Não se pode ser uma imposição de normativa padrão, porque isso implica diversas questões que são questões seríssimas em relação ao trato estrutural da língua. Perfeito? Eu vou trazer um caso para você, só para você saber. Na década de 60, tentaram mexer em um pronome na língua sueca, adotar um pronome
para pessoas que se identificavam como gênero fluido ou pessoas que se identificavam como não binárias. Tentaram adotar só um pronome. E depois de muita luta, no ano de 2012, fizeram um estudo para saber qual era a estatística da utilização dessa forma pronominal em textos que nem eram os textos considerados textos padronizados, textos mais simples. Identificaram que essa forma foi utilizada 0,0012%. Quer dizer, a utilização, a adesão foi baixa. Por quê? Aqui vem outro problema, e esse problema eu gostaria de levantar porque ele é seríssimo. Nós estamos no mês do orgulho LGBTQIA+, que é muito importante, é uma comunidade que merece respeito, merece reconhecimento, mas é extremamente errado imputar a toda a comunidade LGBTQIA+, a pauta de linguagem neutra de gênero. Por quê? Porque nem todos os membros dessa comunidade defendem a forma de neutralização de gênero. Você precisaria perguntar para todos os membros se eles gostariam de ser tratados por ele, ela, dele, dela, ou se eles gostariam da utilização de ilo, ili, ilks, coisas dessa maneira. Então, atribuir essa pauta à comunidade LGBTQIA+, é quase um crime. Por quê? Porque você não fala por toda a comunidade, certo? Como pesquisador, eu não posso atribuir essa pauta como uma pauta da comunidade LGBTQIA+. Não é correto fazer isso. Eu preciso entender, então, a quem se relaciona essa forma. Essa prova trouxe um desafio, assim, incomensurável para o candidato, porque parte desses reducionismos todos. São vários reducionismos que a proposta trouxe aqui, vários. Inclusive esse é um deles, certo? Então eu tenho uma preocupação muito grande com isso. Que veja, eu preciso reconhecer que se a pessoa quiser falar dessa forma, ela fala. Afinal de contas, numa língua existe que uma pessoa fala. Mas nem tudo que existe numa língua é norma. Nem tudo que existe numa língua é ensinado. Nem tudo que existe numa língua vira conteúdo curricular de língua portuguesa. Isso é muito importante para que você pense no aspecto do ensino, para que você pense no aspecto da língua e principalmente para que não aumente a clivagem social. Esse é outro aspecto que eu discuto dentro da minha obra. Nós já temos uma clivagem social tão grande porque existe uma comunidade altamente envolvida e criada com base em preconceitos. Quando se propõe a transformação do código linguístico que é usado por todas as pessoas, para uma transformação dessa, e se imputa essa transformação a uma comunidade que já é alvo de preconceito, você atiça o problema e aumenta a clivagem social, porque você acaba colocando de um lado pessoas que aderem à forma, outras pessoas que não aderem à forma e começa a criar um embate entre essas pessoas. Você começa a criar fronteiras entre essas pessoas, sem falar nos diversos outros problemas. Essa linguagem, essa transmutação de linguagem colocando x, arroba ou todas as outras formas, ela é capacitista, porque ela vai excluir algumas pessoas aí que não vão ter acesso a isso. Ela é capacitista no sentido de o estrangeiro ter que aprender um novo código. Ela é contrária à biolinguística evolutiva, porque ela força a criação de formas que já desapareceram na língua, a ressurreição de formas que já desapareceram na língua. É altamente complexa. E por isso ela tem que ser discutida sob o ponto de vista que articula ensino, que articula estrutura linguística e que precisa deixar claro que já existe neutralização na língua. Nós neutralizamos não marcando o gênero no português. E a não marcação é a estratégia de não colocar uma palavra no feminino. Por quê, Pablo? Porque o masculino é superior na língua? Não. Porque o masculino é aquela forma que representa o neutro, porque é a forma que na evolução do latim virou o gênero neutro. Agora, eu explicar isso e uma pessoa tentar fazer essas outras pesquisas e concordar é questão de vontade da pessoa. Eu posso explicar isso como pesquisador.
Aceitar ou não também é uma questão de desejo do indivíduo. Talvez a pessoa apenas esteja se insurgindo contra uma forma que ela acredita que tenha sido imposta, né? Eu acredito que estão impondo que o masculino é superior, o que não é um fato linguístico, né? Mas enfim, eu queria trazer essa discussão aqui porque é uma questão complicada. Ao colocar isso na prova, quem pôs na prova, pôs de uma forma descuidada. E eu tenho medo de que esse debate, que é um debate tão importante e que envolve professores, comunidade, pesquisadores, linguistas, filólogos, gramáticos, sociolinguistas, todo mundo, eu temo que isso acabe se transformando em mero proselitismo, o que é algo sempre incorreto. Porque ciência linguística é ciência também. Então, se você critica negacionismo e critica quem não respeita a ciência, mas respeita quem faz ciência linguística freestyle, você está sendo paradoxal do ponto de vista científico. Ou você é científico em tudo, ou você não é científico. Não existe meio termo na relação com a ciência. Beleza? Eu sei que esse vídeo é polêmico, eu sei que vai dar pepino, mas enfim, estamos aí para discutir. Daqui uns dias o livro já está no ar, você pode comprar, ler e, enfim, debater em relação a isso. Então, um grande abraço, até a próxima. Força, guerreiro!